Olá, boa noite para mais uma live. Muito feliz de estar aqui hoje com pessoas que estão engajadas em cuidar do meio ambiente, engajadas em fazer seu papel. Eu sou Maria Cristina Martins e hoje nós estamos para 2 noites, hoje e 24 de março, encontros para falar da justiça restaurativa e meio ambiente, um tema que é essencial, emergente, né? E um tema que faz parte, né, do nosso dia a dia. Nós estamos sentindo aí as questões climáticas, né, na própria pele, no nosso dia a dia. Então, urge trazer esse tema para o foco, né, da justiça restaurativa, para o centro dos debates. A Vanessa, então, que vem trazendo dignidade em São Paulo, eu vi ela junto com o padre Lancelotti, né, num trabalho bacana. Também vi que uma deputada encampou, né, com uma emenda 2025, apoiando, e eu pensei, oxalá, que muitas pessoas, né, acompanhem, né, e valorizem todos esses projetos e de verdade coloquem o dinheiro onde as coisas realmente estão acontecendo. Então, Vanessa, querida, não vou ocupar mais porque eu quero te ouvir. Seja muito bem-vinda, já tem uma galera aí, né, querendo te ouvir também, né, que participa aí contigo. Eita, caiu? Eu estou sozinha aqui? Será que ela Isso, volta? isso, agora... Você vai voltar, Cris? Volte, 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 Cris, volte, volte. Volte, voltou. É porque é impactante tudo isso que você trouxe, né? Você trouxe muita gente dentro de você. E por isso, esse balanço, foi desse balanço, dessa alegria que você fez essa junção, né? Imagina os seus bastidores, o seu pensamento, sua reflexão, a sua ação para trazer tanta gente boa para perto de você e para que as outras pessoas pudessem conhecer também. Para mim é uma alegria absurda, né? E a gente é junto, né? A gente não é separado, né? Não vem de uma ideia brilhante e faz eureka, mas vem de um movimento da gente olhar o outro, né? Então eu quero começar de uma história que eu nem ia começar dessa história, que é sempre assim que a gente começa. Primeiro, agradecer todas, todos e todos que estão nesse caminho com a gente, porque é desses que a gente vai aprendendo e se inspirando. A gente não... Então, eu represento um lugar que se chama Instituto de Políticas Relacionais, que é esse lugar que eu conheci, essa minha sócia, que a gente se chama de sócia, que foi a primeira pessoa que eu falei oi na faculdade de serviço social, e de lá para cá a gente constrói muitas histórias, e muitas histórias nos faz. Então, que é a Daniela Grebe, que ela não está aqui, mas é como se ela estivesse, e tem muita gente que não está aqui, que é como se estivesse. Principalmente a minha parceira, a Ruth, que está por aqui, nesse lugar que a gente mora e que também navega muito comigo nessas histórias. E todos, e cada voluntário que está aqui, e mais do que todos os voluntários, são as pessoas que estão em situação de rua, que nos abriram a possibilidade também de sermos... Desde pequena, eu tenho uma proximidade com essa galera que está na rua. A minha mãe teve uma infância muito, muito pobre, que dividia ovo para 5 pessoas. Conheceu meu pai, minha mãe já fez a passagem, conheceu meu pai, que deve estar por aqui, que também é voluntário do banho mais velho, que tem 82 anos. E quando ela conhece meu pai, ela falava para todo mundo, foi a minha salvação. Desde a questão de ter outra vivência com a vida, até de uma questão de se apaixonar e tudo mais, e ela foi embora dessa terra apaixonada por ele e ele por ela. Tenho até vontade de chorar, porque é essa emoção que nos toma e é essa emoção que faz a vida acontecer. Então, se meu pai está por aí, viva meu pai, viva da onde eu vim, que é de lá que a gente começou a aprender a olhar o outro, e por isso fui fazer serviço social, e por isso a gente foi construindo outras formas de existência, que seja através das políticas públicas. Enquanto os estados, o Estado e os governos não fazem, a gente entende que é necessário fazer. E a gente, às vezes, entra nessa história de que a gente pode ser que esteja enxugando gelo. Mas, nas minhas reflexões, e hoje, mais uma vez aconteceu, eu vou contar para vocês, eu acho que vocês devem estar cansados aí, né, de tanta gente brilhante ter falado. Eu não sei se vocês querem fazer xixi, sério, eu fico pensando, será que está todo mundo aqui assim? Porque, uau, espero que não canse. Eu espero que a gente consiga fazer uma reflexão, porque fala, eu não sei se isso também fica cansado agora que eu pensei nisso também. Vamos respirar.
Pronto, respirem, pessoal. Respirem. Se a gente tivesse um chuveirinho aqui, a gente tomava até um banho para refrescar as ideias. E essa água que está escassa, né? Essa água que está escassa. Bom, eu venho dessas histórias, de muitas histórias, e o Cândido é uma pessoa que está em situação de rua, que eu o conheço há cerca de 9 anos, de 8 para 9. E é uma pessoa que me mobiliza muito de dentro para fora. Hoje ele está na frente da nossa sede, Barra Terreiro, que é tudo junto ali onde a gente faz o banho para geral. E as pessoas estão cada vez mais conhecendo ele e ele também conhecendo as pessoas, porque ele ficava muito mudo, porque as pessoas não conversam com as pessoas que estão em situação de rua. E eu, que sempre tive muita proximidade, ele falava muito comigo, e eu o conheço muito e ele me conhece muito. Eu fui uma pessoa que ele ouviu muitas minhas histórias, né? Ele ouviu as minhas confidências e me ajudou muito em muitas histórias. E a gente deu um rádio para ele recentemente. E ele ficou encantado com aquele rádio. Só que o que aconteceu depois, eu postei hoje essa segunda história, porque a gente deu, ele ficou encantado, eu coloquei na internet. As pessoas ficaram encantadas com essa história, do olho dele. Ele realmente, ele se encantou com aquele presente, né? Foi lindo de ver. Aí a gente pôde conhecer que ele gosta de sertanejo, a gente pôde conhecer que ele é corintiano, e assim a gente vai conhecendo as pessoas, porque as pessoas em situação de rua são pessoas. Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, mas o Cândido é mal-humorado. Ele falou assim, ele pode estar mal-humorado, ele tá de ovo virado. Você nunca acorda de ovo virado? A gente endeusa essas questões, né? É interessante isso, como que a gente ou trata muito com tati-bitati, como se fosse uma criancinha, ou a mulherada agarra o Cândido, agarra as pessoas da rua como se elas não tivessem sexualidade. É tão pirante porque falta convivência. Como a Marcela falou, a Alba falou, a Terena falou, maravilhosa rainha. Então, a gente só pode ver os números de uma estatística se a gente conhece essas pessoas, senão elas ficam na porcentagem. E a gente não conhece essa gente. É a gente com qualquer gente, na verdade. E a gente só é a gente se relacionando com as gentes, não tem outra forma de expressão. E aí, pronto, eu vi que ele devolveu o rádio, ele falou que tinha que guardar o rádio, e etc e tal, e as pessoas vinham conversar comigo. E, Vanessa, como que a gente faz com esse rádio? Ele não tá pegando o rádio. Eu falei, ele tá achando que é montaria pro caminhãozinho dele, provavelmente. Pronto, hoje eu fui lá com essa cisma na cabeça e falei, Cândido, esse presente aqui é seu, totalmente seu. Aí ele me olhava. Aí eu peguei o rádio, liguei e dei na mão dele, pronto. Quando eu voltei, ele estava escutando lá. Eu fiz esse vídeo, eu faço questão de fazer vídeo. Eu faço questão de mostrar para as pessoas quem é o Cândido e aonde que ele pode chegar através dessa história chamada celular. E as pessoas, eu pedi comentário, eu só vou ler, porque eu achei interessante que as pessoas, eu falei, mande mensagem para o Cândido. Eu vou ler para o Cândido numa próxima oportunidade, que falou, Cândido, música alegra nosso coração, você é merecedor deste presente e muito mais. Ouvir rádio é muito bom, né? A gente ouve as notícias, ouve entrevistas, ouve músicas, o rádio nos faz muito bem, as pessoas estão mantendo um diálogo com ele, mesmo não estando lá. E estou achando que essa ponte está fazendo maravilhosamente bem para uma pessoa que muitas vezes é considerada invisível. E só é invisível para quem não quer ver, porque as pessoas são visíveis, seja desse meu tamanho ou seja de um tamanho menor. Não adianta. Se você não tem olho para ver, mesmo sendo cego, você não verá. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. O banho nasce de uma história, Cris e geral, tá. Como eu tive muita proximidade com essa população, uma vez eu cheguei para o Padre Júlio lá atrás, que eu o conheço desde menina, desde meus 15 anos, e ele falou, chega lá na Ana Maria, que é um braço direito dele, da Casa de Oração, da Pastoral da Rua, veja lá o que você pode ajudar. Isso há uns 9 anos atrás. E assim a gente começou, junto com o Padre Júlio, a fazer um banho, um café da manhã para as pessoas que estavam ali. E a gente começou a cantar parabéns para essas pessoas, porque elas também tinham esquecido as datas e tinham esquecido de comemorar a própria vida. E dessa coisa simples, que muitas vezes a gente não dá a menor pelota. Muitas vezes as pessoas, eu nem gosto de comemorar meu aniversário, não. É uma coisa muito
E para aquelas pessoas, a gente via que tinha uma... super emocionante, sabe? Mas mudava. Mudava para que ela refletisse, mudava para ela se curtir mais. E dessa história simples foi crescendo o número de voluntários, porque isso contagia, e contagia gente de dentro para fora, às vezes que a gente fica sem sentido das coisas. A gente olha o outro e fala, uau, o que é isso que eu estou fazendo com a minha própria vida? Então a gente se reflete. E disso foi crescendo bastante voluntário, até que eu senti. A gente construiu um bloco de pessoas em situação de rua, que chamou Bloco Unidos da Rua. A gente parou na pandemia, a gente está sendo tão chamado que a gente, em 2026, a gente vai voltar com esse bloco. A gente vai fazer essa força-tarefa para que a gente ensaie de novo e faça o bloco. A gente alugava um trio elétrico, a galera ficava lá em cima. Era difícil trazê-los de baixo, de volta. A gente alugava por 3 horas, a gente, meu Deus, a gente vai ter que pagar a multa, porque os caras não descem. Era divertidíssimo, lá no Bexiga, que é um bairro tradicional aqui de São Paulo. A gente dava uma volta no quarteirão, com marchinhas de carnaval, que eles tocavam. É bem interessante, é bem legal, porque no carnaval todos são aparentemente iguais nesse sentido, e eles se empoderam muito no carnaval. É muito interessante, muito mesmo. A gente vai voltar com essa história. Aí a gente fazia o carnaval, fazia o café. E eu senti que as pessoas já estavam bem, os voluntários já tinham um grupo, já era um grupo, não era um amontoado de gente. E aí, de ouvi-los, que não tinha um copo d'água, não tinha um copo d'água na rua. Eles tinham que ir lá no boteco pedir clemência, por favor, me dê um copo d'água. Não tinha banho, a não ser no albergue, aquele fiapo de água. E aquilo foi me perturbando de um tanto. E de ouvi-los dessa necessidade, veio uma história minha, que eu falei, vou atrás dessa história. Como que seria um banho itinerante desse trem? E já existia, né? E já existe, né? E a gente foi até Curitiba, a gente conversou, a gente viu, a gente falou, eu e a Daniela arregaçamos as mangas, e o Relacionais patrocinou, e aí a gente fez essa carreta desde 2019 vingar. E assim a gente foi crescendo de vê-los e de entender o que necessitava. E eu juro que a minha necessidade era que esse projeto fosse rápido, porque se ele for rápido, as necessidades e a população e o acesso às políticas públicas estão resolvidas. E não, ele só cresceu, infelizmente, nesse sentido. Felizmente, por um lado, como tem gente boa no mundo, tem muita gente boa no mundo, muita. Eu sempre faço essa pergunta nos lugares que me chamam para conversar, eu falo, você acha que tem mais gente boa no mundo ou gente não boa no mundo? E a maioria das pessoas, grande maioria, responde que tem muito mais gente boa, e é uma grande verdade. E assim a gente foi vendo essas necessidades, então além do banho, a gente oferece roupas limpas, a gente faz questão de que eles possam experimentar, escolher, porque na doação você pega, porque você não vai ficar sem a cueca, você não vai ficar sem a calça, né? Você vai pegar o que tem e bora. Ali a gente faz questão que eles possam escolher, porque isso em algum momento ficou adormecido. Se eu gosto mais de jeans, se eu tô afim mais de sarja, coisas assim do nosso cotidiano, que a gente acha importante, que isso estimula bastante a autoestima, que se detona na rua, se detona na mulher que está na rua. Elas precisam colocar 3 calças para não serem estupradas ou para poder evitar que isso aconteça tão rápido. É de uma tristeza absurda, de cortar o coração, de uma tristeza assim que, se eu falo, eu choro, porque é o que acontece, né? A mulher, em todas as situações, ela na prisão ela é mais presa do que o homem, na rua ela é a mais aviltada do que o homem, então é muito complexa essas histórias. E as pessoas que estão em situação de rua, a maioria são homens, não são mulheres. Muito bem. E aí, a gente vê que nessa possibilidade das pessoas escolherem as roupas, nesse ato tão simples que para a gente pode ser, é de uma alegria, é incrível. Aí a gente teve que crescer na roupa, a gente teve que oferecer comida, porque a gente não parou na pandemia, né? A gente levou o susto da pandemia durante 15 dias, a gente agremiou bastante doações e entregava para o Padre Júlio,
E ali a gente ganhou um edital, que era da EDP, uma hidrelétrica, a gente não parou. Então, a gente tinha muito menos voluntários. A gente chegava aí em ações com 6 pessoas. Né? Hoje a gente tem 2 grupos com 400 pessoas. E a gente está com 780 inscrições de um curso que a gente vai fazer durante 6 meses, uma vez por semana, para serem voluntários do banho. Olha quanto que a gente cresceu em 5 anos. Olha que lindeza, que as pessoas começaram a perceber que queriam estar junto como você. Como a Cris falou, ei, que grupo é esse aí? Que banho é esse aí? Que aí a gente começou a ver que o jeito que a gente fala, do jeito que a gente é, que é todo mundo de verdade ali, é todo mundo ser humano que já passou por agruras que passam, e que as pessoas se doam de tempo, são pessoas incríveis. Eu só estou sendo a cara de pau aqui de falar na frente, mas são pessoas incríveis, mas é incrível, que eu recomendo todos conhecerem, todos os voluntários do banho, são pessoas de uma bondade, vamos dizer, de uma genialidade, de uma criatividade, e assim, de 5 voluntários de uma ação, a gente passa para 170 mil pessoas que estão seguindo esse banho, fazendo doações em dinheiro, em roupa, em carinho, em compartilharem. É de uma alegria. E a gente começou na pandemia também a entregar comida que a gente até hoje está entregando, e quem cozinha para a gente é a Cíntia, que é uma mulher maravilhosa e que ficou conhecida bastante também no MasterChef, que a gente faz umas parcerias com muita gente boa, que comem comida de arroz com açafrão, com bacalhau, é nesse nível. Que de vez em quando, eu sou gordicha, né? Eu tenho muita vontade de pegar uma marmita para mim, eu falo, para com isso, menino. E a gente faz em junho, a gente faz uma rabada para todo mundo, com a festa junina, a gente leva o fogão lá, a gente faz antes, mas leva o fogão lá para esquentar, coloca a mesa e todo mundo come. A gente faz várias... A gente entende que essa convivência, mesmo que instantânea e provisória, causa, como eles sempre dizem, um rebuliço dentro deles, a ponto deles terem depoimentos, e vocês que estão aqui voluntários, as nossas líderes das ações que estiverem aqui, escrevam aí que eu leio para geral depoimentos que vocês têm muito perto, que a gente também pode divulgar, que é a coisa mais maravilhosa eles falarem, agora eu estou pronto para ir ver meu filho, agora eu estou a fim de, quem sabe, buscar algum tratamento, porque daquele, né, porque tem muitos adictos, né, para enfrentar a rua é só com uma cachaça e só com alguma história, porque, vixe Maria. Então, a gente vê que depois de um corte de cabelo, que a gente tem cabeleireiros maravilhosos, o Anísio, eu não sei se ele está por aí, ele é um professor aposentado, maravilhoso, e ele queria fazer alguma coisa diferente na vida, ele foi fazer curso de cabeleireiro para o banho para geral que ele tinha visto na internet. É incrível. Eu vou te pedir, Vanessa, um minutinho da tua palavra, que tua história está muito bacana, mas eu tomo uma aguinha aí que eu sou obrigada a interromper, porque senão eu não vou aguentar aqui. Quando tu dizes assim que eles agora se sentem preparados para buscar a família, é a dignidade voltando para essa pessoa, e a gente tem aquela expressão, né? Eu te vejo, né, ou eu estou aqui, eu te vejo, então eu existo para você, que é o Sawubona Chicoba, né? Então, né, se eu digo que é um cumprimento, né? Sawubona, eu te vejo, né? Então eu existo para você. E quando eu comecei a acompanhar e aí eu vou me colocar aqui como Tiete, né? Como alguém que com certeza estaria aí com vocês, porque eu sou professora, né? Mas a minha mãe, que é semi-analfabeta e que também cortou cabelo, e eu me lembro, né, de fazer isso na sala de casa, porque a casa era bastante pequena, eu me senti extremamente realizada e conectada com ela quando eu fiz o curso, e daí o Senac pegava o ônibus e nos levava para os lugares mais simples, né, onde então as pessoas, a gente acabava cortando o cabelo. E a felicidade que eu via voltando para esses rostos, né, porque daqui a um pouco tu esquece, tu não te olha mais. E aí, quando eu vi o banho para geral, eu pensei exatamente isso. Gente, olha que maravilha, olha eles escolhendo a peça de roupa, olha eles tendo uma comidinha, porque às vezes as pessoas dão, né, num pote de qualquer jeito, ou então dão uma roupa suja. E aí a pessoa assim, tem uma pergunta que sempre diz, né, você faria isso para você? Né? Então eu sempre pergunto se as pessoas esquecem disso. Então o trabalho de vocês, eu acho muito bacana, e eu vi um dos vídeos desse do rádio, que me chamou a atenção, olha o presente, né, que vai ser dado, aí eu depois fui lá olhar ele com o radinho, e a felicidade
Daí eu me lembrei da minha mãe, que adora um radinho de noite, né? Ela que perdeu a casa toda com a enchente, né? E agora ela tem um outro Puxa espaço. vida. Então eu pensei assim, o quanto isso tudo nos faz e conversa diretamente com as 3 ecologias que a gente trouxe lá do Guattari, com todo que com tudo que a Marcela nos trouxe, né? Então, quando a gente volta e devolve aquilo que já era dessas pessoas, né? Que é o humanizar, aí tu dá chance de fazer uma outra história. Então, a minha vontade, e não foi pouca de te trazer aqui com esse projeto, porque eu vinha falando pelo Instagram com um post, assim, uma hora alguém vai me ver aqui, né? É porque conversa diretamente com aquilo que eu acredito muito que é a justiça restaurativa, que é trazer, né, essa humanidade, entender que, e até muitos vocês, mais do que ninguém, sabem disso, eles em situação de rua, porque é naquele momento que ele está ali, né? Mas ninguém quer estar ali. E aí eu te interrompi, porque é uma fala que sempre me trouxeram, às vezes eu saio com um monte de moeda no carro, porque se chega ali no vidro, eu disse, né, tu fica dando sim, porque pode ser uma água que ele possa comprar, pode ser exatamente isso, né? E aí eu pensei assim, e aí eu comecei a justificar para as pessoas o seguinte, olha, se eu estivesse na rua, e olha que eu nunca usei drogas e eu não bebo, eu sou doente por refrigerante, né? Mas eu não estaria, que foi exatamente o que tu disse, eu não estaria sã. Sim, né? Estaria de pileque, que nem diz aí no sul, estaria de pileque. Sempre de pileque, uma pessoa que morre de frio. Eu sou uma pessoa que tem medo de várias coisas, então, assim, foi sempre a expressão que eu utilizei de desculpa te interromper, mas quando as pessoas me cobravam, né, por que tu fica dando um dinheirinho aqui, uma coisa ali, né, quando tá na rua, porque eu fico pensando, pô, se eu tenho vontade de comer um picolé, como que a pessoa não vai ter também, né? Então, eu sempre pensei, aí meu marido diz, mas ele vai usar droga, ele vai usar bebida, mas aí eu olho para ele e pergunto, mas tu estaria são? Alguém de nós estaria são nessa situação? Sim. E você dá o que você tem e o que você quer, e você pode também perguntar. Na verdade, a gente entra numa questão moral, né? Eu sempre falo para os voluntários, se você for conversar, e que a gente estimula muito que o voluntário entre nessa relação, porque eles param de falar, ou as pessoas só perguntam por que ele está na rua. Ele é muito mais do que isso. Se as pessoas me encontram e só querem saber por que eu sou gorda, e não vem além disso, é a mesma coisa quando encontra uma pessoa e só vai, por que você está aí? Gente, tem muito mais coisa para saber dessa pessoa do que simplesmente essa situação. E que a gente acredita que ela é provisória, como a sua vida. Então, a gente tem um limite tênue, porque a gente sabe o que é viver nesse Brasil, do jeito que é, e como que a gente está nessa corda bamba. Então, todo mundo está, é óbvio que a gente fala que na pandemia todo mundo passou da mesma forma. Não, teve gente que teve o iatezinho e teve gente que teve nem uma prancha de isopor para se segurar. Mas a gente sabe que esse limite, ele é bem tênue. E é importante a gente entender que todos passam por questões fatídicas na vida. E que a gente precisa entender que isso é provisório. Que essa vida pode ser provisória. O Jaci, quando a gente conheceu num dos territórios, porque a gente vai nesse território, esse território ele não é descampado, a gente não vai colonizar ninguém. A gente vai através de um grupo que se chama Consultório da Rua, a gente faz reunião antes. É um ato político, é entender que tem uma abordagem, que as pessoas elas já são abordadas ali, só nos lugares mais distantes que não tem nem essa abordagem, que a gente chega, mas que a gente precisa entender esse território. Não é que, vamos aí levar dignidade. A gente não leva nada, a gente leva um banho. Se a pessoa, ela fica melhor com esse banho, tá beleza. Se ela vai fazer tal coisa com esse 10 reais que você tá dando, agora, o que vem de dentro da gente, a gente sabe. Tomar banho é bom. A gente tá te oferecendo esse banho. Você quer? Ponto. Agora, a gente não tá nem colonizando, nem mostrando uma vida melhor. A gente tá oferecendo um banho, sem julgamento, sem necessidade de aprofundamento das questões. Se eles quiserem conversar, beleza, que a gente quer conversar, a gente tem essa necessidade nesse grupo de ouvir. Eu acho que o grande fator de ser voluntário é aprender a ouvir, que eu estou achando que cada vez menos a gente está fazendo isso. Eu falo que nem uma matracatrica, até eu me preocupo, porque as pessoas, eu falo, eu preciso ouvir mais, e o bem me favorece, a minha vida com Cândido me favorece, que eu ouça mais, porque eu só posso conhecer o outro se eu ouvir e saber da história dele sem julgar, sem entender por quê, mas você poderia fazer diferente, né? Aquelas coisas que a gente cai nisso. Então, eu acho importante
esse projeto nesse sentido da escuta, sabe? Que eu acho que isso faz com que a gente entenda cada vez mais os nossos limites, o quanto que a gente coloca essas pessoas como se elas fossem bichos de zoológico. Eu acho meio descomunal, e os voluntários não são assim. E por isso que a gente agora vai fazer um curso de formação para que as pessoas possam também serem estimuladas a essa forma, que eu acho importante que a gente possa multiplicar essa escuta. Eu acho que a grande importância é essa, de que a gente possa entender que se a gente está bem e o outro não está, alguma coisa não vai bem. E se isso é com políticas públicas, por isso que a gente faz parte do Fórum da População de Rua de São Paulo, a gente influencia nas políticas públicas, porque a gente entende que é necessário agir politicamente também, porque senão fica tudo muito remediado por uma história que é assistencialista, e não tenho nada contra, porque é isso. Às vezes é o R$10 que você der, que vai fazer, ou comprar uma história, ou ir num Bom Prato, que aqui em São Paulo tem, que é R$1 o prato. Então, a gente entender que tem essas questões para a gente perceber, mas a gente precisa agir. A gente tem poucos haters na internet, mas os haters que tem é um pouco isso. Mas para que essas pessoas que não fazem nada da vida, um bando de vagabundo, e não sei o quê, já vem uma avalanche falando, porque você não faz nada, porque você está aí parado escrevendo. Então tem muito mais gente querendo agir, querendo saciar a fome não espera, gente. A fome não faz você não pensar, faz você não ser. Então, a fome é a forma mais perversa que o capitalismo inventou, das pessoas não serem as pessoas. Então, que a gente possa ser gente, que a gente possa dar acolhida, que a gente possa ser ouvido, que a gente possa ser, né? A partir das histórias das pessoas de rua, eu cresci muito e cresço muito, porque eles me ensinam, né? Eles têm uma ligação comigo, eu uma ligação com eles, já faz parte de mim. E por isso, coordenar esse projeto é um pouco levar essa experiência do quanto que eu sou uma melhor Vanessa com essas pessoas a cada passo que eu dou nessa vida. Que bacana. E as pessoas que querem acompanhar, assim como eu acompanhei, vocês estão no Instagram com o nome? @banho pra geral. @banho pra geral, e tem a página também, né? Não, é só o Instagram. É só o Instagram? No YouTube do Relacionais, a gente tem colocado bastante vídeos também do banho. Então, é no YouTube do Relacionais, chama Relacionais, que é o instituto, que é essa OCIP, que a gente faz variados projetos, entre eles um projeto com as pessoas indígenas, que a gente tem uma vinculação com a Embaixada da Noruega, que a gente está fazendo projetos interessantíssimos em relação à ditadura, à questão indígena, questões muito importantes que a gente está trabalhando com a Embaixada da Noruega. Então, esse instituto aí a gente mexe, remexe, e que pode ser legal para quem quiser também conhecer um autor que está em situação de rua. A gente conseguiu lançar o livro dele na Bienal do ano passado, que é o Jaci, que eu conheci, ele estava lendo um livro sentado num tijolo, e eu perguntei para ele, uma devastidão aquele lugar, assim, era árido, inóspito, e ele com um livro, tudo cheio de orelha, acho que era Sidney Sheldon. Aí eu perguntei para ele, você gosta de ler? Ele, adoro. Eu falei, você escreve? Ele, há muito tempo que eu não escrevo. E a gente foi estimulando durante 1 ano e meio, a gente entregava um caderno com uma caneta, ele escrevia, e saiu um livro que chamou O Psicopata, que eu falo que é ficção, ele fala que não, que tem a ver com a vida dele, um livro porrada, e a gente já foi numa feira literária, ele falou para mim, me leva para o mundo, vamos embora. Então, quem quiser adquirir esse livro, ajuda bastante, porque esse dinheiro também vai para ele. Está no site da Vela Social, que é um projeto que a gente fez. A gente comprou uma fábrica em decadência. Também vi, eu vi também. A gente faz cada coisa que essa fábrica, para ser empreendedor nesse país, está difícil. Comprem velas, porque desse lucro é que vai nutrir o banho, só que a gente não está conseguindo ainda. Então, o banho acabou sendo nutrido pelos voluntários e gente que chegou lá no Instagram, e a vela a gente está tentando ser empreendedora, mas a gente vai conseguir. Mas precisa da galera para comprar vela, e esse livro do Jaci está no site da Vela. Se você quiser comprar, entra velasocial.com.br e tem lá o catálogo das velas. Me desculpa fazer propaganda, mas foi assim. Capaz.
Pessoal que está aí, que trabalha junto contigo, né? Esse pessoal que está nessa comunidade junto contigo, por favor, coloque aí no chat, né? O endereço. Eu vou pedir, então, para voltar aí para a Vanessa de fazer o nosso check-out, para chamar a Alba, a Marcela, se estiver por aí, e a Potira, para a gente fazer o nosso check-out, dizer como é que a gente sai daqui, mas eu já vou dar um spoiler aqui de como é que eu saio. Gente, quando nós trabalhamos com propósito de vida com os adolescentes, a gente diz que é exatamente isso, tem que ter um propósito, né? Só fica na depressão, etc., quem olha só para o seu umbigo. E aí, tá aí, né? Pode ver a Alba cheia de vida, a Vanessa tem amanhã e mais amanhã, e a Potira e a Marcela, porque a gente tem um propósito, né? E quando a gente tem propósito, a gente sabe que tem muito o que fazer e muito para dar, e é isso aí, é por isso que vocês conversam assim, como é que a Alba, nossa, tão potente aí falando, a Potira, mas é isso, né? É o encantamento diante da vida, e não significa ter tudo. O encantamento é ver que a gente se realiza na felicidade do outro. Então, dizendo isso, eu vou dizer que eu saio daqui encantada, né? Porque eu chamei as mulheres das quais eu queria ouvir, eu faço muito isso. Assim, eu estou encantada com essas pessoas e quero que mais pessoas se encantem. E aí eu tenho tentado ser ponte, né? Porque às vezes é isso, né? A gente está espalhado, que nem trouxe a Marcela. O que a gente precisa fazer é unir essas redes aí e acreditar que realmente a gente pode muito. Então, eu passo para a Vanessa fazer o seu check-out, dizer como ela está saindo, e depois a gente vai chamando as demais. E eu já agradeço demais de antemão de vocês terem doado esse tempo para estar aqui conosco. Então, Vanessa. Estou saindo com muita alegria de conhecer cada uma de vocês que falou aqui, das pessoas que estiveram no chat, das pessoas que vão assistir depois. Eu acho que a gente, é muita gente, onde é que a gente vai, que nem já diria o Gonzaguinha, e que a gente possa ser rede o tempo inteiro, esses encontros, e que a gente possa se afetar. Agradeço demais de estar aqui.